Bom, mais uma vez boa tarde. Hoje vamos ver o primeiro método de primitivação, que se chama método de primitivação por partes, e que vem para primitivar alguns produtos. O que temos neste momento, o que vimos neste momento foi apenas que a primitiva da soma é a soma das primitivas e que as constantes multiplicativas podem saltar para fora da primitivação. E vimos também uma tabela de primitivas imediatas. A primitiva do produto não é o produto das primitivas. Obviamente, nem sequer era a derivada do produto, também não era o produto das derivadas. A derivada do produto, que se sabe já desde o secundário, é... Poderiam agora pensar que a primitiva de um produto, se fosse fazer de igual forma, primitivava-se o F e multiplicava-se pelo G, é melhor pôr o G aqui para trás, para não se pensar que está aqui dentro do símbolo de primitiva. E depois troca-se e primitiva-se o G. E errado também. Também não dá. Como é que podemos justificar isso? Basta dar um exemplozinho. Basta dar um exemplo. Olha, um exemplo simples, um contra-exemplo para isto, simples. Por exemplo, a primitiva de 1 vezes 1 sobre x. Não, de x vezes 1 sobre x, assim mais fácil. Toda a gente sabe que isto é a função 1, não é? Isto é a primitiva de 1. Só andar para trás. Isto é x mais c. Certo? A primitiva desta vezes a 1 sobre x. Mais, agora, o x vezes a primitiva de 1 sobre x, vê-se, obviamente, que não dá. 1 sobre x vezes x quadrado sobre 2, que é o que daria aqui. Ali é o logaritmo. E isto não tem nada a ver com isto. Não é? Aquela que a primitiva de 1 é um polinômio do primeiro grau, e isto é tudo menos um polinômio do primeiro grau. É um polinômio do primeiro grau mais o produto de x pelo logaritmo. Bom, mas antes de passarmos à fórmula, eu queria aqui fazer uma revisãozinha rápida sobre as primitivas imediatas. Recordar, por exemplo, que coisas destas, por exemplo, ter aqui um polinômio do primeiro grau, dentro de uma raiz quadrada, ou elevado ao quadrado, ou em denominador, qualquer coisa destas, todas estas são regras da potência. Pode ser com uma raiz quadrada em baixo, qualquer coisa destas são primitivas imediatas. Isto é tudo regra da potência. Se for assim, com ax mais b, isto é a regra do logaritmo. Saibam primitivar cada uma destas. Por exemplo, esta aqui. Igual. Falta, na regra da potência tem que ter o U'. E o U' é a derivada da base. Precisava de ter o A lá em cima. Compensa-se, multiplica-se cá fora. E já está nas condições da regra da potência. Ainda não primitivei. Só transformei a raiz numa potência, como está em baixo, é de expoente negativo. Isto foi o que andámos a fazer durante a primeira semana e também em algumas aulas de apoio, no que temos a fazer, a recordar hoje de manhã, para os alunos com mais dificuldade. E
E agora já não espero, agora é avançar. Estou só aqui a recapitular coisas destas. A primitiva da potência é aumentar uma unidade ao expoente. Fica um meio sobre um meio. Quando é sobre um meio, põe-se vezes 2. Dá 2 sobre A. Raiz quadrada dá x mais b. Para as outras potências, idem aspas, aspas. Para o logaritmo, é a mesma coisa. É pôr o A, não estava lá o A, o AX mais B, dx mais... E isto é em ordem a x, o A e o B são fixos. Normalmente ou é 2, ou é 3, ou... Aqui o dx, não é EDA, nem é EDB. Não é a derivação em ordem a B. É a derivação em ordem a x. Portanto, aqui, já omitindo aquele passo, é pôr o A e compensar com 1 sobre A cá fora. E a primitiva ln de AX mais B. Mais C, depois C é a constante arbitrária. E outras. Da mesma forma, coisas com exponenciais. Uma exponencial qualquer levantada a um polinómio de primeiro grau, também... Querem ser vocês a dizer o que é que falta? O que é preciso meter, multiplicar e dividir? Já sabem logo em 1 segundo. Fica 1 sobre A e dentro da primitiva fica A. É fazer isto, que é para ficar a regra da exponencial, para ficar o U' e o E levantado a U, que justifica que a primitiva é imediata. É quase imediata, dizem-se que é quase imediata. São multiplicar e dividir por uma constante. O que é que a gente sabe disto? O que é que a gente sabe de uma coisa destas? Não é elementarmente primitivável. Como é que eu provo isso? Não provo. A demonstração é terrível. Durante muitos anos andaram pessoas à procura. Hoje em dia não anda ninguém à procura. É primitivável. A primitiva existe. As funções contínuas têm primitiva. Mas pode-se obter uma primitiva fácil, mas por processos que não são considerados elementares. Vocês vão ver isto no 3º capítulo do programa, nas séries. Reduzindo as funções a polinómios, tem a ver com a fórmula de Taylor, que também falei na matemática 1. Reduz a polinómios e depois os polinómios são fáceis de primitivar. Mas o que interessa para aqui, nós estamos a estudar métodos elementares. Métodos elementares são métodos que nos conduzem à escrita de uma primitiva através de um número finito de operações entre as funções reais de variável real. E, portanto, se tivermos aqui um x a multiplicar pelo L levantado a x quadrado, já dá imediata. Pode ter até aqui um kx ou um px. O que é que eu faço àquele p? Sai para fora, divide por 2 e substitui pelo 2. Exatamente, sai para fora, divide por 2 e mete lá o 2, que é o tal U'. Ok? E isto fica L levantado a x quadrado. Coisas destas, simples, tal e qual como se eu tiver um cubo, tem que ter ali um quadrado. Senão não é imediato. Também posso ter o P. O que é que eu agora preciso? O que é que eu tenho que lá pôr? É um 3. É um 3. P sobre 3 e mete-se o 3, que é o tal, a derivada do expoente. Nós escrevemos assim, U' e é levantada a U. E por isso fica P sobre 3. Não está aí um erro. Não pôs é elevado a x ao quadrado. Não devia de ser ao cubo. É uma gralha, não é um erro. Uma gralha, sim, tudo. Uma distração. Claro, é o que estava lá, copiou mal. Só para ver se vocês estão atentos. E, portanto, fica... O que é que fica? É elevado a x ao cubo. É elevado a x ao cubo, mais c. Ok? Não se esqueçam, vem-me agora à cabeça, isto que eu já vi também erros deste género, ainda hoje, por acaso de manhã, com isto, é diferente disto. Vamos ver? Isto é completamente diferente. Porque esta tem primitiva imediata e aquela não. Era doce.
se isto fosse igual àquilo, então esta é elementarmente primitivável. Mas não é. Isto vem de secundário. Toda a gente sabe que 2 elevado a 3 ao quadrado. Há convenções de parênteses. As convenções de parênteses destinam-se a reduzir os parênteses nas expressões matemáticas a metade. Umas escrevem-se, outras não se escrevem. Esta é este parênteses que não se escreve. Porque é 2 elevado... Agora vamos dizer qual é o expoente. O expoente é 3 ao quadrado. Não é preciso pôr expoente. Não é preciso pôr parênteses. Se eu quiser 2 ao cubo ao quadrado, tenho que pôr parênteses. Porque este é 2 à sexta. E aquele é 2 elevado a 9. Não é? É completamente diferente. Ok? E agora vamos ao método de primitivação por partes. Chega aqui esta ensaboadela sobre as primitivas imediatas, com as raízes de polinómios do primeiro grau. Já repararam que ainda não sabem calcular a primitiva do logaritmo, por exemplo? Já viram que esta primitiva não é imediata? Toda a gente sabe que a primitiva de 1 sobre x é o logaritmo. E o que eu vos vou trazer hoje é uma delas. Vamos aplicar método de primitivação por partes para obter a primitiva do logaritmo. Vamos chegar aqui à primitiva do logaritmo. Eu diria que isto é o pai de 1 sobre x e vamos chegar ao avô. A segunda primitiva de 1 sobre x. E por aí fora. Far-se-á por MPP. Vou passar a escrever assim. Método de primitivação por partes. Há quem lhe chama regra de primitivação por partes. Também pode ser regra de primitivação por partes. O que nós vamos ver, vou-vos dizer qual é a regra. E vamos demonstrar a regra, que é fácil de demonstrar. A regra é assim. Se tenho um produto, um f vezes um g, duas funções, um f de x e um g de x. Já sabe que é f de x vezes g de x dx. Certo? Isto, eu vou abreviar isto, vamos abreviar para uma função que tem um f de x, tem um g de x, dx. São coisas destas. Primitivar produtos. Também pode ser com uso e com vez. Não sei como é que na minha sebenta se está com... Deve estar com uso e com vez, não é, Rita? Sim. É com uso e com vez, não é? Pode ser com uso e vez. U e V. Assim. O de x. Depois tem um V de x. Ok, vamos abreviar. Vamos abreviar assim. Não é nenhuma igualdade, isto é só uma abreviatura. Eu, quando é assim abreviaturas, eu ponho 3 tracinhos. Significa a mesma coisa. Vamos abreviar isto. Para primitivar um produto, vamos ver que pode-se fazer... Tem que saber primitivar uma delas. Imagina que sabe primitivar o V. Faz assim, menos, depois leva menos, e depois tem que se calcular a primitiva da derivada do outro fator a multiplicar por essa primitiva. E ainda vai ter que saber calcular esta primitiva. Depende de duas coisas. Depende de eu saber a primitiva de um dos fatores e depois também depende de eu saber a primitiva da derivada do outro vezes a primitiva desse fator. Isto que está aqui, uma notazinha, não tem nada a ver com isto, ok? Isto não é assim. Não. O que está aqui em causa é que isto não. É a primitiva do produto de U' pela primitiva de V. Vamos ver o que é que eu estou a dizer. Podemos escrever assim. U com o V e aplicar a primitivação ao U. Está trocado. Já sabe que isto é U de x, dx. V de x, dx. Estamos a abreviar. Trocando as letras. Demonstração. Simplicíssima. Como é que eu vou demonstrar isto? Vamos derivar este segundo membro. Vamos derivar isto. Vou-vos fazer uma pergunta. Tem que ser vocês a dizer. Eu vou derivar aquilo e tenho que dar o quê? O que é que tem que dar para eu demonstrar esta fórmula? U vezes V? U vezes V. Certo? Vamos derivar esta coisa aqui. Ora,
porque a gente já sabe o secundário das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, portanto é a derivada do primeiro. Vou indicar, é a derivada que está em primeiro lugar, menos a derivada da que está em segundo lugar. O que é que eu vou aqui fazer? O que é que eu vou aqui aplicar agora? Regra da multiplicação. Derivada do produto, da multiplicação, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, certo? E agora o que é que eu vou escrever? O primeiro vezes... A derivada do segundo. O que é a derivada do segundo? É o próprio U. É o próprio U, que é a derivada da primitiva. Certo? Isto é o próprio U. É o pai, é o filho. Deriva. O deriva do pai é o filho, não é? E ali à frente, o que é que dá? O que é que dá a derivada da primitiva de V' vezes primitiva do U? Vai cortar e fica só a derivada de V vezes a primitiva do U. Exatamente. Aqui é a operação e a sua inversa. A derivada é a antiderivada. Há quem lhe chama de antiderivada. A primitiva é a antiderivada. Já viram o que é que aconteceu? Já viram o que acontece? Olha, já está. Já está. O que é que deu? VU. VU é a mesma coisa que o V. Toda a gente sabe o que é que quer dizer esta sigla que eu escrevi aqui à frente, não é? Como queríamos demonstrar. Como queríamos demonstrar. Ok? Então é assim. Antes de dar agora um exemplo de aplicação, vamos aqui introduzir outra notação. Eu gosto mais de uma outra notação para evitar isto que está aqui. Olhem para aqui. Para evitar este trambolho. Estão a ver o que eu estou a dizer? Para evitar esta coisa, é possível fazer arranjar uma notação abreviada. Qual é a notação que eu vou-vos aqui trazer? É o seguinte, como uma delas tem que ser primitivada, uma delas tem que se conhecer a primitiva, então essa função nós vamos designar por V'. Porque depois da primitiva do V' é o quê? V. A primitiva do V' é o V. Nesta fórmula, na aplicação desta fórmula, há um dos fatores que se primitiva e o outro fator deriva-se. Está aqui. A que se primitiva-se nas duas parcelas. A que se deriva só se deriva ali na segunda. É uma fórmula fácil de fixar, é para decorar. Designando por V' a função a primitivar, a fórmula vem escrita assim. O V' é a que eu vou primitivar. A que eu vou primitivar, primitivo aqui e primitivo ali. E a que eu vou derivar, só derivo aqui à frente. Ou posso escrever, fazendo isto, significa que eu vou escolher o U para primitivar e o V para derivar. É melhor olhar para a tela. A que eu primitivo aqui. A que eu derivo, não derivo aqui. A que eu primitivo aqui. E a que eu derivo ali à frente. Vou dizer isto de outra forma ainda. Seja qual for a escolha, seja esta escolha ou seja esta, vamos ter que aprender a fazer escolhas. Vocês vão ver que se escolher erradamente, não dá. Então, se não conhecer nenhuma primitiva de nenhum dos fatores, também não dá. Seja qual for a escolha a fazer, na primeira parcela vem sempre o V. Já repararam? É sempre o V. E na segunda, troca. Troca. Se aqui é o V', ali é o linha V. Se aqui é o linha V, ali é o V'.